Shalom, queridos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dê um sorriso lindo aí para ela, diga que bom que você está aqui nessa noite. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar aqui com Deus. Estar com Deus nessa noite foi uma escolha sua, amém? E eu sei que Deus se agrada disso. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 73. Salmo 73. Nós vamos ler aí do versículo 1 ao versículo 3. Salmos 73, do versículo 1 ao 3. Queria dar as boas-vindas a todos os irmãos, visitantes. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por um pouco não caí, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Amém? O homem que fez essa declaração foi um homem muito importante da época do reinado de Davi. O nome dele é Asaf, e no contexto no qual ele estava inserido, ele percebeu que a vida dele passou por um declínio que quase rouba a sua fé. Nós percebemos nesses últimos meses e dias que existe um sequestro da fé de muitos cristãos. O mesmo inimigo que esteve atuando naquela época, na vida de Asaf, com o objetivo de sugar as suas forças, roubar a sua fé, tirar dele as suas convicções, tem atuado nesses dias atuais, tem agido de forma sorrateira e tem enganado muitos cristãos e levado muitos homens e mulheres de Deus a se esfriarem na fé. É lógico que as coisas não acontecem do nada ou do inexplicável como alguns acreditam que aconteça. O que está acontecendo nesses dias é que as pessoas elas não estão se posicionando em Deus. Elas não estão se achegando a Deus como deve se achegar. E a consequência disso é que o inimigo está olhando para esse cenário, e está vendo um cenário propício para poder atuar com precisão e cumprir a sua meta de roubar, matar e destruir. Nós temos visto isso continuamente hoje. As pessoas estão morrendo todos os dias. E alguns estão tirando as suas próprias vidas, simplesmente porque perderam a visão de Deus, perderam a visão correta de Deus. E é esse tipo de inimigo que está atuando nesses dias. E eu queria falar sobre essa estratégia maligna que pode impedir a igreja de imergir no Espírito. Pode impedir a igreja de viver mergulhos profundos com Deus. De acordo com o salmista, ele conseguiu compreender que Deus era bom para todo mundo. Ele chega a essa conclusão na abertura do salmo dele. Ele diz que Deus era bom para Israel, versículo de número 1, e para todo o seu povo. Mas ele se excluía do seu próprio povo e da bondade de Deus, porque ele não se via como alguém puro de coração. Ele olhou para dentro de si e ele disse: eu não sou puro, eu não sou capaz, eu não estou pronto para ser abençoado por Deus. Nesses últimos dias, eu já ouvi várias pessoas falando a mesma coisa, dizendo que não está pronto para ser abençoado, que não está pronto para ser conduzido, que não está pronto para ser guiado,
que não está pronto para ser fortalecido na sua fé, que não está pronto para viver experiências novas com Deus. E isso tem feito um estrago terrível na vida de muitos cristãos. Pedi que todos fechem os olhos por um instante. Todos, sem exceção. Feche os olhos, por favor. E eu queria que você fosse sincero com a pergunta que eu vou fazer. Quantos viveu um momento traumático na sua fé e sentiu a sua fé esvair nesses últimos dias? Levante uma de suas mãos, com os olhos fechados, por favor. Ok, tem vários cristãos sinceros aqui. Quantos pensaram em desistir, ou não estão ou estão acreditando que não vão conseguir permanecer na fé? Levante uma de suas mãos. Ok. Podem abrir os olhos. Esse momento que você está enfrentando é um momento que muitos crentes estão passando. Um momento de exaustão, onde o cenário ao qual o nosso país está vivendo, sabe, as coisas que o mundo está pronunciando, está levando as pessoas a desacreditarem de Deus, está levando as pessoas a não confiarem, a não apostarem as suas vidas, o seu presente e o seu futuro em Deus. Por quê? Porque acha que o cenário ao qual o mundo está envolvido vai afetar, vai alcançar a vida deles. E alguns acreditam que Deus não está se preocupando com essa situação. Essa foi a artimanha que o inimigo usou para frustrar a fé de Asaf, para enfraquecer a fé dele. Veja que no versículo 1 ele inicia o salmo dizendo que Deus era bom para com todos, exceto para com ele. Então o inimigo conseguiu implantar na mente de Asaf de que Deus não o amava, de que Deus não queria o bem dele, de que Deus não queria que ele prosperasse. Só que quando olhamos para o cenário em que Asaf está dizendo isso, é totalmente contrário àquilo que ele está acreditando. Por quê? Quando o rei Davi assumiu o reinado, está lá em 2 Crônicas, abre sua Bíblia, nós vamos perceber que Asaf, ele viveu um momento de transição e uma promoção na vida dele. 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 4 ao versículo 5. 1 Crônicas, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 4 ao 5. Todos acharam? Olha o que diz. O rei Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições e dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, versículo 5, Asaf era o chefe, Zacarias vinha em seguida, e depois Gesiel, o seremita, Gesiel, Matatias, Eliabe, Benaia, Obed-edom, Jeiel, eles deveriam tocar lira e harpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Então vemos que nesse período em que Asaf viveu essa crise terrível na sua fé, ele tinha acabado de ser promovido. Diga promoção. Agora olha que crise terrível esse jovem viveu na sua vida, em um momento em que ele deveria estar se alegrando na presença de Deus, em um momento em que a bênção do Senhor o alcançou. Todos nós já conhecemos a história traumática em que a arca foi conduzida de volta a Israel. Uma vida morreu por causa da negligência ou da ignorância daqueles que a conduziam. Mas esse acidente levou a Deus pronunciar o cuidado e a bondade dele para com seu povo, quando ele é conduzido até a casa de Obed-edom. E lá por 3 meses a Bíblia diz que Deus fez aquela família prosperar. A doença não entrava na casa de Obed-edom. Os filhos dele não adoeciam.
E a produção agrícola dele começou a prosperar de uma forma sem limites, por causa da presença de Deus. E é nesse período extraordinário que a Bíblia diz que Davi convoca todos os levitas e coloca Asaf como chefe, inclusive de Obed-edom, que recebeu a arca em sua casa, e que a arca o prosperou, por estar na casa de Obed-edom. Mas lá está Asaf, chefe dos levitas. O homem foi promovido a um cargo de chefe, e mesmo assim, ele olhava para Deus e dizia que Deus não era bom com ele, que Deus não o tinha agraciado, que Deus abençoava todo mundo. E essa murmuração do coração de Asaf, essa falta de credibilidade que ele destinou a Deus, enfraqueceu a fé dele, fragilizou ele, porque todo ataque do inimigo é natural que venha após uma murmuração. E o que acontece? A Bíblia diz que o diabo começou a colocar coisas na mente de Asaf. Volte aí para o Salmo 73, por favor. Livro de Salmos 73. Nesse período também Asaf foi o autor e escritor de 11 salmos, desde o Salmo 50 e o 73 até o 83. Ele escreveu e registrou 11 salmos na Bíblia, durante esse período onde Deus o escolheu para liderar e para conduzir os levitas da sua época. Mas voltando para o Salmo 73, depois que ele faz essa declaração que Deus era bom para com todos, ele faz referência a ele, dizendo que ele, pessoalmente ele, quase se desviou dos caminhos do Senhor. Agora imagine, o homem viveu a vida dele toda como um levita, e vivia bem na sua fé. Aí chega ao cargo de chefe dos levitas, e o primeiro pensamento que vem à mente dele é pensar em se desviar. Ele tenta justificar esse momento de fraqueza dele com um pensamento ruim que veio à mente dele. O interessante é que no momento em que ele fraqueja, ele tenta procurar um culpado para o seu fraquejamento, para a sua queda. E ele diz que o início da queda dele começou quando ele começou a olhar para a prosperidade dos ímpios. Versículo número 3. Diz: quando ele tirou os olhos dele do serviço para Deus e começou a olhar a prosperidade dos ímpios, algo começou a acontecer na vida daquele homem. Ele perdeu a sensibilidade de Deus. Ele perdeu a visão completamente do que Deus tinha para a vida dele. E hoje, nesses dias, tem muitos crentes com a sua visão perdida, acreditando que Deus não quer mais abençoá-los, acreditando que Deus não quer mais favorecê-los, acreditando de que Deus não é mais com eles. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Olhe para o seu irmão: o diabo é mentiroso, diga para ele. Isso quer dizer que tudo que o diabo fala ao seu respeito é uma mentira. Então pare de dar crédito ao que o diabo está dizendo. Pode ser um murmúrio, pode ser um assovio, ou pode ser até alguém que fala em nome dele contra a sua vida, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você vai fracassar, dizendo que você vai morrer de uma doença, dizendo que você não vai conseguir vencer na sua vida, ou talvez que você não conseguirá o emprego que você tanto sonha. Pare de dar ouvidos àquilo que não vem de Deus. A primeira coisa que Asaf fez para iniciar seu processo de queda foi parar de ouvir o que Deus estava dizendo e começou a dar ouvido ao que o diabo estava falando. E aí ele começa a vir os pensamentos dele já confuso, e ele começa a receber ataques, setas em sua mente,
Ele começa a achar que tudo aquilo vinha dele, ou que Deus estava permitindo que aquilo acontecesse. Só que existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos renunciá-las. Alguém aqui já recebeu um copo de veneno e bebeu? Alguém aqui já recebeu alguma coisa ruim e aceitou? Quem aqui já recebeu um pedaço de carne podre e levou para dentro da geladeira? Alguém aqui? Alguém aqui já recebeu um litro de leite podre e botou na panela para ferver? E por que fazemos a mesma coisa com as coisas espirituais? Pegamos aquilo que não presta e recebemos, colocamos para dentro das nossas vidas e permitimos com que essas coisas influenciem nossas vidas. E Deus continua falando: eis que estou convosco todos os dias. Eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, não te deixarei, não te desampararei. Mas preferimos acreditar nos insultos do diabo, nas coisas que o inimigo tem colocado e implantado. É lógico que quando a gente vai recebendo sensações ou pensamentos ruins, esses pensamentos eles vão contaminar a nossa fé e vai arrancar aquilo que é bom que Deus colocou dentro de nós, vai tirar as nossas forças, vai nos desanimar, vai nos posicionar em uma condição de uma fé ilegítima. Mas somos filhos de Abraão, somos filhos do pai da fé. A semente que está dentro de você é uma semente rara, preciosa, mas poderosa. Uma pessoa lá no fundo recebeu. Oh, alguém me socorreu aqui. Então ele está expressando um momento crítico que ele viveu, quando ele tirou os olhos de Deus, quando ele parou de ouvir a Deus para ouvir o que os inimigos estavam colocando. Nós vemos que nessa mesma época faz-se referência à ação do diabo na vida de um rei chamado Davi. Então entendemos que havia um ataque maligno contra os homens de Deus daquele período, de forma específica. Então lá estava o rei Davi sendo bombardeado pelo inimigo, e agora o inimigo está contra-atacando aqueles que Davi escolheu para legitimar a adoração a Deus, para conduzir o povo até a presença de Deus. Entende? Enfraqueceria o reinado de Davi, enfraqueceria o governo de Deus e levaria o povo novamente ao fracasso. Porque quando um povo não entende a necessidade de estar diante de Deus, ele vai viver uma vida fracassada. Tem pessoas que estão acomodadas ao fracasso, acomodadas ao pecado. O pecado agora domina elas. Por quê? Porque ela viveu esse momento de decisão, como Asaf, aonde ela pôde escolher viver subjugada ao pecado ou não, mas aceitou o jugo que o diabo colocou. Não tem como viver bem, não tem como desfrutar de uma vida provida por Deus, quando eu não estou focado nele. Quantos aqui trabalham para alguém? Faz assim. Quantos trabalham para alguém? Só? Fica de pé aí quem trabalha para alguém. Quem bate cartão para alguém? Fica de pé, por favor. A maioria. Não pode ficar de pé, por favor. Me responda uma coisa. Se você foi para a empresa que você trabalha de shortinho, ou quem sabe de sandália, você que é homem, você foi bem recebido? Permitiram você entrar no seu setor de trabalho? Ou alguém consegue entrar num setor de trabalho da forma incorreta? É claro que não. Você só vai entrar se você seguir os padrões que a empresa exige. O reino dos céus tem o seu padrão.
ou a gente aprende a observar os padrões do reino dos céus, ou vai chegar um momento que ficaremos de fora dele. Podem sentar? Agora imagine, tem um ditado que diz que muitos vão nadar e morrer aonde? Na praia. Por quê? Vão abrir mão do momento exato, achando que não. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem virá no momento em que muitos não estão esperando, no momento em que muitos não estão aguardando, no momento em que muitos não se prepararam, não se posicionaram. Não vai adiantar chorar. Ah, Senhor, o Senhor me entende, o Senhor sabe das minhas fraquezas. Por que não vai adiantar chorar nem se lamentar? Porque o Filho do Homem deu a força a todos que você precisa. Não existe um indivíduo aqui dentro hoje que não tenha a força de Jesus dentro de si. Ixi, estou errado, é? Não existe um indivíduo aqui dentro hoje que não tenha a força do Filho de Deus dentro de si. Então percebemos que o início da queda deste jovem foi começar a achar ou acreditar que os ímpios eram merecedores de prosperarem e o justo não. É como nos dias atuais. Muita gente não acredita que Deus quer que elas prosperem. Tem muito crente que acredita que tem que viver na pobreza, que tem que viver endividado, apertado, no sufoco. Porque só é crente se estiver vivendo debaixo de um jugo de opressão, de escravidão. Só que quando Jesus, naquele dia lá na cruz, disse: está consumado, ele disse: acabou o período da escravidão, acabou o período da miséria, acabou o período da pobreza, acabou o período do desemprego, acabou o período da doença. E agora ele espera de mim e de você que a gente acredite nisso. Ele espera só que acreditemos nisso. Ele não espera outra coisa de mim e de você, a não ser que venhamos acreditar que tudo o que precisava ser feito, Jesus fez. E agora, como um filho dele, eu preciso agir. Então, depois que Asaf começa a aceitar a proposta do inimigo, ele começa a ter pensamento, ideias erradas a respeito dos inimigos. Está aí no versículo de número 4 e 5, do Salmo 73. Ele diz: eles não passam por sofrimento, e têm um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como outros homens. Olha a ideia que ele começa a ter dos ímpios. Ele começa a acreditar naquilo que o inimigo está dizendo. O inimigo começa a dizer para Asaf que não valia a pena ser justo, porque os justos estavam sofrendo, e que os ímpios eram saudáveis, que os ímpios tinham a força, que os ímpios conseguiam crescer. Agora imagine aonde aquele homem estava com a cabeça, quando ele começa a dizer que Deus era bom para os perdidos e mal para os justos. Como é possível isso? Ele chega ao ponto de dizer que os ímpios não tinham aperto na morte. No momento em que o ímpio funila a vida dele e acaba com toda a existência dele, ele olhou para esse momento e ele disse: o ímpio não tem aperto na morte. Quem queria que ele acreditasse nisso?
Quem estava jogando pesado para Asaf acreditar nisso? O diabo. O mais interessado na alma de Asaf. Não existia nenhum outro indivíduo naquele tempo, naquela época, e que vive hoje, que estivesse interessado em iludir a mente dos crentes, com mentiras, enganos, para impedir as pessoas de servirem a Deus. Olhe hoje o cenário de hoje. Quantos crentes estão servindo a Jesus? Quantos crentes estão servindo a Jesus? E eu não estou falando de ir para uma igreja. Eu não estou falando de congregar. Isso não é servir a Deus. Isso é se servir. Servir a Deus é diferente. É quando você se coloca na dispensação dele e diz: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. É quando você coloca o seu carro à disposição de Deus para ir buscar um perdido em casa e levar até a casa de Deus. É quando você separa um tempinho na sua semana para dizer para as pessoas que você conhece que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é poderoso. Quando você começa a se manifestar dessa forma, você está servindo a Deus. Você está seguindo a sua vontade. E sabe qual é o resultado disso? Uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, uma vida cheia de energia, cheia de ânimo. Por quê? O que é que falta na vida de um crente hoje para ele ser vazio, triste? É a alegria da salvação. Onde não há alegria da salvação, há tristeza, há dor, há medo, há desespero, há incertezas. E como resolver esse problema? Só existe uma maneira: servindo a Deus. Segurei na mão da pessoa que está ao seu lado, olhe para ela, diga: quer ser mais forte? Quer ter mais energia? Mais ânimo? Então comece a servir ao Senhor com alegria, e como o salmista diz, com singeleza de coração. Aí você vai perceber que a vida cristã não é algo básico, nem comum, é algo extraordinário e fantástico, porque é nesse tempo que passamos a experimentar coisas grandiosas da parte dele. Ele também começou a acreditar nas informações erradas que o inimigo implantou dentro da mente dele. Veja, não há aperto na morte dele, e a força dele está firme. Não se acha em trabalhos difíceis, como outras pessoas, e eles não são afligidos. Estão sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam a cada dia. Esse é o pensamento de muitos crentes, achar que os ímpios, eles aumentam suas riquezas, e os crentes empobrecem cada vez mais. Mas você é alguém rico. Você é alguém rico. Talvez você ainda não se apossou da sua herança, mas existe uma herança muito rica que Deus reservou para a sua existência. Você sabia disso? Que existe uma herança da parte de Deus para os seus filhos, e que Ele deseja que você alcance essa herança e desfrute dela. Alguns ela pode estar a 1 metro da cabeça, só precisa continuar a declarar a palavra do Senhor e servi-lo com alegria e singeleza de coração, e os favores dele vão recair sobre a sua vida. Os favores dele vão recair sobre a sua vida. Olha, eu tenho 24 anos que eu sirvo a Jesus, e não é chamado pastoral que me faz alegre ou feliz ou completo, não. Eu só me sinto feliz quando estou ganhando vidas para Jesus. Eu só me sinto realizado quando eu vejo pessoas dizendo: eu aceito, eu quero Jesus. E eu não estou falando desse momento aqui da pregação, eu estou falando da minha vida, do meu cotidiano diário. Porque talvez ganhar a vida em um púlpito é o natural de um pastor, mas ganhar vidas lá nas ruas é o sobrenatural de um filho de Deus, e é lá que eu quero estar.
Até a tristeza vai saltar de alegria na sua vida. Então ele tem uma ideia errada a respeito dele também. Abra sua Bíblia aí no versículo 13, no Salmo 73, versículo 13. Todos acharam? Olha o que diz: certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar as minhas mãos na inocência. Imagine chegar na altura de um campeonato como ele e chegar a essa conclusão de que foi inútil limpar o coração e manter as mãos puras. Não. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se alguém disse outra coisa, está mentindo. O salário do pecado é a morte. Não tem outra consequência. E não é morte física, é a morte, separação total entre a criação e o Criador. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então quem está em Jesus tem o dom gratuito da vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas Asaf acreditava que o que ele estava vivendo era algo inútil. Ele disse: ao ter purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência, foi algo inútil. Olha que coisa terrível, o diabo conseguiu convencer aquele homem. Assim como convence muitos cristãos de outras coisas terríveis. E eles justificam: mas a Bíblia foi homens que escreveram. Tem coisas erradas aí. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Ela é poderosa para discernir os pensamentos do homem. E ela pode guiar e mudar a história de qualquer indivíduo. Se assim o indivíduo deixar, Deus pode mudar a sua história. A palavra dele tem esse poder, se assim você o permitir. Amém? Mas chega um momento em que Asaf, ele deixa de brincar de ímpio, e ele decide voltar os seus olhos para Deus. Um outro pensamento estranho que ele tem é que todos os homens eram falsos. Ninguém prestava para Asaf mais. Todos os homens eram falsos. Ele diz com a sua palavra. Mas chega um momento em que ele entende que a vida que ele estava traçando para ele estava levando a um nível de perdição muito alto, que talvez não tivesse mais volta. E no versículo 16 e o versículo 17, ele chega a uma conclusão lógica. Eu queria que vocês lessem comigo. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Diga até, que entrei no santuário de Deus, então compreendi todos os destinos. Olha, ele parou de brincar de ímpio e decidiu buscar a Deus. Ele parou de brincar de perdido e decidiu buscar o Salvador. E a Bíblia diz que quando ele se curva diante de Deus, Deus abre os olhos dele, e ele passa a ver a realidade e o destino de todos. E ele chega a uma conclusão, que os ímpios não passam de um legume, que hoje está vistoso, bonito, mas amanhã murcha e morre. E ele chega a outra conclusão, de que os ímpios são como um vapor, que deixarão de existir. Porque ele entendeu que só em Deus havia verdadeira vida. O diabo pode inventar o que for, não vai mudar isso. Ele pode até destruir a vida de muita gente, e está destruindo. Mas não vai mudar o que Deus é. Deus é bom.
Deus é bom. Olha, se Deus ele não fosse o que ele diz ser, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Só estamos porque ele é bom. Todos aqui dentro dessa casa têm um motivo lá no fundo, nem que seja bem oculto, por reconhecer a grandeza de Deus em suas vidas. Porque a obra dele é gigantesca e infinita. Asaf chegou a esse ponto da sua existência onde ele teve que ir até Deus. Irmãos, o que falta hoje é as pessoas se dirigirem a Deus. O que está faltando para muitos crentes é parar de murmurar, parar de reclamar e ir até o altar de Deus. Isso você pode fazer em sua casa, no seu quarto, em qualquer lugar. Jesus disse: venham a mim, e encontrareis vida. Olhai para mim, e jamais serão confundidos. Então, quando eu olho para Jesus, eu encontro vida, eu encontro luz, eu encontro entendimento. E tudo isso junto gera força, gera ânimo, gera alegria, gera entusiasmo, gera fervor. E olha, nos meus quarentões, né, como falam, eu não me troco por muitos jovenzinhos aí não, sabe? Porque eu entendo que eu preciso servir a Deus. Eu posso estar esgotado como for, mas servir a Ele é o meu alvo. Agradar a Ele é o meu alvo. Tocar a vida das pessoas com Deus é a minha meta. Se não for, para mim não serve. Se você me perguntar quantas pessoas eu já ganhei para Jesus, eu não saberia falar. Eu contei até as 500. Há uns 10 anos atrás eu parei. Pessoas que eu ganho assim no mano a mano, no evangelismo. Hoje eu tenho quase 6 pastores que eu ganhei para Jesus, e hoje são homens ungidos de Deus. E eu fico assim impressionado como Deus faz as coisas, sabe? Eu sei que o cansaço, a fadiga, o desânimo, ele existe. Como podemos resolver isso? Se achegando a Deus, irmãos. Não é ficando jogando os pés para cima, esperando algo acontecer, é que eu vou ser renovado, é que eu vou ser revigorado. Não. O que é que agrada a Deus? O que é que faz com que a força de Deus venha sobre nós? Olha o que Davi disse, quando se viu em apuros, quando se viu no chão, com o rosto na terra. Ele disse: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo, torne a dar-me a alegria da salvação. E ele justifica, ele diz: porque então os transgressores se converterão a ti, e os pecadores se arrependerão. Ele está dizendo o quê? Se o Senhor me renovar, se o Senhor me restaurar, eu vou servi-lo de forma que o mundo saiba que o Senhor é real, que o Senhor existe. Não adianta ter Deus no coração e não servi-lo. Não adianta, irmãos. Fomos chamados para servi-lo. Você sabia que você foi reconciliado? Que Deus reconciliou você com Ele? E em seguida Ele deu a você um ministério da reconciliação? Ou seja, Deus te deu a capacidade de servi-lo. Diga: Deus está falando ao meu respeito. Ou você aprende a servir a Deus, ou você vai ficar nesses níveis de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Sua fé nunca será constante.
Em 24 anos, ninguém nunca me viu reclamando da minha vida espiritual. Em 23 anos, ninguém nunca me viu cabisbaixo, abatido, frustrado. Sabe por quê? É porque eu não fico? Não, fico. Mas toda vez que o abatimento vem à minha vida, eu sei aonde eu encontro força e ânimo para continuar. Primeiro eu vou até Ele. Olha como é o processo. Primeiro eu vou até Ele. Busco nele forças, ânimo. E depois que eu encontro essa força, eu preciso aprender a usar essa força. Para que você quer estar forte? Para que você quer estar animado? Para que você quer ter energia? Para que você quer ter ânimo? Se não houver um destino certo, não adianta buscar força em Deus. Porque tem pessoas que estão buscando sabedoria em Deus para tantas coisas, mas não para servi-lo. Quer um conselho? Não viva mais como um ímpio. Não viva como um perdido. Viva como alguém que foi salvo. E a salvação será vista em você e através de você. O mundo saberá que Jesus é por você, quando você começar a anunciar para o mundo que Jesus é o seu Redentor e que Ele vive. Do buraco que Jesus me arrancou, eu não quero voltar para lá nunca mais. Escute bem. Do buraco que Jesus me arrancou, eu não quero voltar nunca mais para lá. Lá não há vida, não há esperança, não há alegria. E eu encontrei tudo isso em Jesus. Fique de pé. Quando o texto diz que Asaf foi até o trono de Deus, até o templo, o texto quer dizer que Asaf começou a buscar Deus como se deve. É isso que o contexto quer dizer. Asaf começou a buscar, até então, ele só servia ali como se fosse de praxe. Estava no superficial, estava nas aparências. Mas no momento que ele decidiu buscar como se deve, as coisas começaram a acontecer. Ele começou a ver que ele tinha acabado de ser promovido, e que era momento dele estar se alegrando, não de estar se afligindo. Dê um rumo à sua vida, meu irmão. Pare de estar se deixando ser guiado. Não somos mais folhas secas, que somos levadas por qualquer vento de circunstância. Somos árvores, somos ramos, e estamos ligados a uma árvore, a um tronco, a um caule, que é Jesus, a videira verdadeira. Nele temos todas as proteínas que precisamos, todas as evidências que precisamos, nele podemos ter. Você precisa de provas? Peça a Ele, Ele está pronto para te dar provas do amor dEle, da sua lealdade. Jesus é um ser leal. Talvez você não perceba isso, porque ainda não o conhece. No momento que você o conhecer, você vai conhecer a sua lealdade. E a lealdade dele exige lealdade, porque ele é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes, e ele não divide a glória dele, que é você, com ninguém. Você sabia que você é a glória de Deus aqui na terra? E Ele não divide você com o mal? Bata aí no ombro do seu irmão e diga: você é a glória de Deus, meu irmão. Talvez você não perceba, talvez você não veja, mas o seu vizinho, quando vê a majestade de Deus operando na sua vida, sabe o que ele faz? Ele diz: glória a Deus. Olha como aquele irmão venceu. Olha, rapaz, aquele irmão conseguiu vencer na vida.
Olha, ele conseguiu construir a casa dele, ele conseguiu comprar o carro dele. Olha, ele vive bem com a família dele, não passa necessidade. As pessoas glorificarão a Deus por ver Deus em você. E só o que precisamos é nos achegar a Ele. Ele diz: achegue-se a mim, e eu me achegarei a vós. Então, quanto mais eu me achego a Deus, mais Deus se achega a mim. Não adianta. Se eu o negar, Ele também me negará. Não adianta eu achar que Deus vai persistir comigo quando eu não quero persistir com Ele. Agora, se você estiver pronto para persistir com Deus, se prepare, porque Ele vai te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te amparo, te fortaleço, te dou o ânimo e a coragem. Então, se você estiver disposto a persistir com Ele, se prepare para viver o melhor tempo da sua vida, porque aí você vai emergir em Deus e vai desfrutar da sua majestosa presença. E lá, a dor perde o poder. Lá, a doença perde as forças. Olha que eu já vi muita doença ficar aleijada lá, na presença dEle. Sabe? Eu já vi muita doença morrer aos pés do Cordeiro. Sabe? Eu já vi pessoas que estavam com a vida mergulhada nas drogas. Quando foi aos pés dele, as drogas morreu. E ele ressuscitou. Eu já vi homens adúlteros, sem nenhum prumo de caráter, quando foram aos pés de Jesus e perseveraram, persistiram, o adultério morreu. Morreu. E a tristeza se suicida quando está na presença de Jesus, porque lá na presença dele não há lugar de tristeza, não há lugar de dor. Eu não sei se você já ouviu isso na Bíblia, mas quando a Bíblia fala sobre o céu, diz que lá a dor não pode entrar. Lá a doença não existe, porque o ar que se respira lá mata qualquer tipo de mal. Nenhum mal subsiste lá. Agora imagine o mesmo Deus que está lá decidiu estar dentro de você. Daí, está dentro de você. Se você já o aceitou, Ele faz morada dentro de você. Então Ele cuida de você de forma individual. E Ele te diz: eu te farei como um jardim, cercado e regado pelo meu Espírito, diz o Senhor. Tem alguém aqui que ainda não é cristão? Faz assim. Ainda não é cristão, ainda não aceitou a Jesus. Tem umas 3 jovens ali. Tem mais alguém? Mais alguma pessoa aqui que nos visita hoje? Ok. Feche seus olhos, nós vamos orar. Comece a falar com Deus. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti,
Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou, me curou. Tu és bom, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Tu és bom. Teve um momento na minha caminhada que um dia na minha vida foi marcado por uma tristeza muito profunda. Foi um momento muito difícil. Passei um dia inteiro amargurado, sem saber, sem entender o que estava acontecendo. E perto de quase 10 horas da noite, aquela tristeza não saía do meu coração, dos meus pensamentos. Eu esperei minha esposa dormir. Na época eu só tinha uma filha ainda, que era Lisa Raquel, era pequena. E quando elas dormiram, eu fui para a sala da minha casa. E eu botei o meu joelho no chão. 10 horas da noite. E eu decidi entrar na presença dele, porque eu tinha uma certeza dentro de mim. A tristeza lá perde a força. O medo, a incerteza perde a força lá. Deu 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3, 4, e eu lá, com meu rosto aos pés dele, dizendo: eu não posso viver sem o Senhor. Eu não sabia dizer outra coisa, não vinha outra palavra em minha boca. E eu dizia: Senhor, sem o Senhor não dá, sem a tua presença não dá para continuar. Senhor, sem estar com o Senhor não vale a pena. Perto das 6 horas da manhã, eu senti um calor tomando conta do meu peito. Mas um calor, era algo muito forte. Eu nunca vou me esquecer esse momento. E eu ouvi a voz dele dizendo: nunca te deixei, jamais te desampararei. Não temas, Mirailton, porque eu te escolhi, eu te separei, eu te nomeei.
para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você me peça, eu vou-lhe conceda. Eu levantei naquele dia com uma única certeza: eu não posso estar distante dele. Eu não posso viver distante da presença dele. Que adianta congregar e não senti-lo, não ouvi-lo, não entendê-lo, não compreendê-lo? Separe um tempo para estar com ele, na sua casa. Faça a prova dele. Ele que diz na sua palavra: fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus. Deus quer despertar a sua coragem, a sua ousadia nele. Porque quando ele rasgou o véu do templo, ele deu a mim e a você o direito de entrarmos no Santo dos Santos, com inteireza de coração, e com a única certeza: ele é o nosso Pai, e nós somos os seus filhos. Agora imagine se um pai vai querer o mal de um filho. Ele diz: se vós, sendo maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai celestial, o que não fará por vós. Deus pode fazer, Ele sempre pode. E outra coisa, Ele quer fazer. Seja qual for a sua necessidade, é a vontade dEle. Mas nunca se esqueça: toda vez que Ele fez um milagre, Ele instigou as pessoas a crer, a acreditar no seu poder. Então Ele pode estar incitando você a crer mais. Não desista, continue a buscar e a declarar, e Ele vai te entregar aquilo que você tanto anseia, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Pai, obrigado por este momento, Senhor, nos permitir entrar na Tua presença gloriosa. Senhor, obrigado também por nos fazer Teus filhos, Jesus, e nos dar acesso livre até a Tua presença e a presença do Pai. E agora te peço, meu Deus, se algum irmão aqui nesta noite estava debaixo de ataque maligno, assim como Asaf viveu uma experiência traumática, meu Deus, eu oro agora para que este mal cesse. Eu oro agora para que este ataque cesse, pelo poder do nome de Jesus. Eu amarro a força do inimigo, eu acorrento os poderes do mal, eu neutralizo todo principado e potestade, pelo poder do sangue de Jesus. E que este irmão, esta irmã, tenha os seus olhos abertos nessa hora, Senhor, e entendam que só diante da Tua presença há verdadeira liberdade. Eu abençoo os Teus filhos, Senhor, para uma semana abençoada, para uma semana de vitória, de êxito, e que esta batalha que eles encerraram na sexta, acreditando que terão que continuar na segunda, seja agora vencida pelo sangue do Cordeiro. Que este mal cesse agora, seja na saúde deles, seja na vida profissional, seja nas finanças. Eu repreendo este mal em o nome de Jesus. Todo ataque maligno contra a mente, contra os pensamentos, contra a família, contra o casamento dos teus filhos, eu declaro quebrado agora, pelo poder do nome de Jesus. Que toda palavra maligna e negativa contra o corpo do teu filho, dizendo que vai adoecer, de que ele não vai suportar, de que ele vai fraquejar, seja quebradas agora.
E que a força do teu Espírito venha sobre eles. Que a força do teu Espírito venha sobre eles. Levante as suas mãos, meu irmão, o mais alto que você puder. Espírito Santo, Tu que és poderoso para curar, para restaurar, para renovar. Hoje o Senhor trouxe ao entendimento dos teus filhos um caminho a ser percorrido para viver a vitória pela qual o Senhor os libertou. Que uma força incomum venha sobre eles nesta hora, Senhor, para trilhar esse caminho que é Jesus. E quando estiver trilhando este caminho, os teus filhos tenham os seus olhos completamente abertos para ver a obra do Senhor, para conhecer quem é o Senhor. Pois eu os abençoo para este tempo, Jesus. Eu os abençoo para este tempo, pelo poderoso nome de Jesus. Pelo poderoso nome de Jesus. Eu ordeno que toda enfermidade, toda doença saia deste ambiente, saia destes corpos, pelo poder do nome de Jesus. E que a saúde divina, a saúde pela qual o Senhor Jesus se sacrificou, possa habitar no corpo deste irmão e dessa irmã, a partir de agora, no nome santo de Jesus. Em o nome de Jesus. Toque também nos úteros das estéreis, Senhor. Toque no útero daquelas mulheres que gostariam de ter filhos, mas ainda não conseguem. Restaure este útero, meu Deus. Restabeleça a saúde neste útero, pelo poder que há no nome de Jesus. E que o útero da tua filha seja um útero fértil, saudável, para produzir frutos e uma descendência poderosa para o teu reino. Eu abençoo o teu povo, meu Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais, no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. A mão do Senhor não está encolhida. Nunca se esqueça disso. Deus está disposto a abençoar os seus filhos. Só acredite nisso. Abrace pelo menos 2 irmãos e diga: você já é um vencedor. Agora preste atenção no aviso desta noite. De hoje a 8, todos prestem atenção. De hoje a 8 teremos um grande momento aqui na igreja. Vai ser o lançamento das células apostólicas. Vai ser uma noite inesquecível. Pegue esta palavra que você recebeu hoje e coloque ela em prática. E de hoje a 8, traga pelo menos 2 convidados até a presença de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a todos.